Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. Se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as questões relacionadas às ciências criminais. No vídeo de hoje eu queria te trazer um julgado lá no Supremo Tribunal Federal, já vou mostrar, que fala sobre uma questão que é extremamente crítica de pensarmos dentro da academia, dentro da graduação, dentro das audiências propriamente ditas, ou seja, ali na frente de batalha quando nós estamos atuando, que é a igualdade das partes. Quando eu digo partes, acusação, Ministério Público, e do outro lado, a defesa, seja ela privada, seja ela pública. E aí eu te faço essa pergunta. Pensa, não responda de supetão. Abruptamente, reflita. Você foi feita para pensar de maneira crítica e construtiva. Será que existe igualdade de partes dentro da atuação do processo penal? Será que a acusação está no mesmo patamar que a defesa e vice-versa? Por que eu estou falando isso? Porque é uma questão complexa de se pensar. E quando nós analisamos na prática, sobretudo, e trazemos isso para os bancos da graduação, para os bancos da academia, lá no mestrado e no doutorado, nós sempre temos que refletir de maneira crítica dentro de uma questão construtiva, não para falar mal, para criticar de qualquer maneira, não. É para refletir sobre as questões. Quando nós estamos pensando em igualdade de partes, nós estamos pensando no sistema acusatório, o juiz ali julgando, e ali na base da pirâmide nós temos Ministério Público e defesa atuando dentro de um mesmo patamar. Mas para pensar, quando você chega numa audiência, você observa, e eu não quero que você pense como advogado não, como uma pessoa normal, e você olha ali para o seu julgador, o juiz, e ao lado dele, no mesmo patamar, está aquele que te acusará e que será o ex-adverso do seu defensor, o que você pensa? O que você reflete? Eu já perdi. Isso aconteceu comigo, com um paciente, um cliente, né? Um paciente que já fez essa indagação. É aquele que vai me acusar? Se aquele que vai me acusar está ao lado daquele que vai me julgar, eu já perdi. Então repare que o próprio posicionamento dentro da audiência já é algo complexo, já é algo desafiador, já é algo que realmente traz uma insegurança e que fere alguns pontos. Mas será que foi assim que o Supremo Tribunal Federal pensou no último informativo? Na verdade não foi no informativo, foi no julgado que nós vamos mostrar, mas trazendo no compilado do informativo. Então, partindo dessa premissa, eu queria que você analisasse aqui junto comigo o informativo do STF número 1077/22, e dentro desse informativo nós queríamos trazer para você a ideia trabalhada dentro de tudo isso que eu estou falando da ADI 4768 do Distrito Federal, ou seja, a DI é essa, dentro do compilado do informativo que eu acabei de trazer para vocês, que analisa essa questão da tão, e aí eu vou usar essa terminologia, famigerada ideia de igualdade das partes. E aí eu volto a te perguntar, será que existe igualdade das partes dentro desse jogo processual, dentro dessa questão concernente ao processo, esse negócio, esse troço aí chamado processo penal? E aí dentro da ADI que eu acabei de mostrar aí para vocês, que vocês estão vendo novamente, o que foi analisado? A prerrogativa do Ministério Público de posicionar-se ao lado do magistrado nos julgamentos. Antes de nós aferirmos aí o que o Supremo trouxe, será que, pensa comigo, será que o membro do Ministério Público, ao lado do juiz, não deixa ainda mais débil a defesa, seja pública ou privada? Por que débil? Porque a defesa ela já entra debilitada, ela já entra fragilizada, ela já entra arrebentada. Imagina, do outro lado você tem um aparato estatal. E como é que você luta contra o aparato estatal? É um negócio muito punk, é um negócio muito complexo e é uma luta muito dificultosa e desafiadora. Então, será que esta posição já não fragiliza a defesa e facilita a atuação
do Ministério Público, nós vimos alguns casos aí, inclusive na Lava Jato, de fragilização do processo como um todo, em que a via em que ocorrera, e eu posso dizer isso porque isso foi comprovado, uma relação parcial do judiciário, do juiz, com o Ministério Público. E volto a dizer, tem que existir limites. Limites tanto da acusação quanto da defesa. E olha que eu estou falando aqui como um advogado criminalista. Tem que existir limites dentro de um jogo processual. Pensa num jogo de futebol, estamos falando de Copa do Mundo aí. Lá na Copa do Mundo, lá dentro das 4 linhas, tem que ter regras, tem que ter limites. Se um jogador faz o que ele der na telha, o outro jogador do outro time faz o que der na telha, acabou. Não tem juiz, não tem regra, não tem nada, acabou Copa, acabou torneio, acabou tudo. Mesma coisa no processo penal, no direito. O direito não pode ser um achismo, o processo penal não pode ser um achismo, tem que ser uma coisa extremamente analisada, bem criteriosa dentro de uma regra. A regra do jogo, a regra processual, a regra do Código de Processo Penal, a regra da Constituição e muitas vezes das convenções. Então tem que analisar isso. Volto a te perguntar, existe igualdade de partes dentro do processo? E o que o Supremo Tribunal Federal, na ADI que eu te trouxe aqui, analisou sobre essa questão da prerrogativa do Ministério Público de posicionar-se ao lado do magistrado nos julgamentos? Olha só, olha isso agora, vamos analisar com calma. Isso aí tudo foi na ADI, foi no julgamento, tá? Não tem palavras minhas aí, não. Só tem os detalhes em vermelho. Então, olha aí. A prerrogativa atribuída, STF falando, aos membros do Ministério Público de situar-se no mesmo plano imediatamente à direita dos magistrados nas audiências e sessões de julgamento não fere os princípios da isonomia, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Não fere o princípio da isonomia? A grosso modo, isonomia é o quê? Igualdade. Quando você tem uma parte ao lado de quem vai julgar, isso por si só, pelo menos é o que eu penso, você pode até escrever nos comentários, pode até falar, mas isso por si só já danifica, vamos dizer assim, a relação processual. Cadê a isonomia? Então, se a acusação pode sentar ao lado do juiz, por que a defesa não pode? Entendeu? Preste atenção nisso. Da ampla defesa, por que fere a ampla defesa e do contraditório? Porque quando você tem ampla defesa contraditória, presume-se que você tem ideia de que você vai poder se defender, a grosso modo, de uma maneira bem substancial. E que substância tem essa? Que substancial é esse? Se você está numa posição fragilizada, você já entra na audiência débil. E se você está naquela situação, você se fragiliza mais ainda. Então, é óbvio que a ampla defesa e o contraditório acabam sendo comprometidos. E aí, olha só, nem compromete a necessária paridade de armas que deve existir entre a defesa e a razão. Primeiro, paridade de armas não é uma terminologia processual penal. Isso aí é dentro do direito civil, já é um processo civil, já é um problema quando nós trazemos essas nomenclaturas do próprio processo civil e contaminam o processo penal. Primeira coisa que você tem que entender, processo civil é uma coisa, processo penal é outra coisa. Então vamos trocar, e olha o que é o Supremo que está falando, hein? Vamos trocar paridade de armas por igualdade das partes? Fica melhor, né? Não paridade de armas. Não fere a igualdade de partes? Eu não vou nem falar aqui. Você vai responder por si só. Alguém num pedestal e outro num patamar inferior. Lembra que parquet é assoalho, né? Em francês. Ó, olha pra minha mão. Não tem uma discrepância aqui? Uma desigualdade? Que igualdade de partes tem aí? Você pode discordar de mim, não tem problema, mas é pra você refletir. E aí o Supremo Tribunal Federal continua. Olha só. A atual posição dos sujeitos processuais na sala de audiências e de julgamento é justificada, seja pela tradição para. Esse é o problema, a tradição, a ortodoxia. O direito ele precisa ser dinâmico, ele precisa ser contínuo e precisa se modernizar. E quando nós analisamos essas questões, por mais que exista uma tradição, e nós temos que respeitá-las, mas existem tradições que acabam ferindo as nossas questões. E isso acaba ferindo o processo por si só. A tradição ensina em determinados
locais, países, vocês estão vendo aí, que a mulher, por exemplo, não pode andar sem o véu, né? Assim, a burca, aquelas coisas todas. E se fizer isso, ela vai ter uma penalidade. O que é isso? Então, por uma tradição, a parte acusatória, ela pode continuar no mesmo patamar, pelo menos numa posição comportamental ao lado do juiz? Que tradição é essa? Deu para entender? Temos que pensar e refletir sobre isso. Toda crítica aqui, reflexão é construtiva. Por favor. Seja pela diferenciada função desempenhada pelo órgão ministerial como representante do povo, uma vez que atua de forma imparcial para alcançar os fins que lhe foram constitucionalmente conferidos. Sim, eu falei isso aqui no início, o Ministério Público é uma instituição fantástica que a sociedade precisa, nós precisamos dela, mas naquele momento ali, o Ministério Público está desempenhando uma outra função, uma função de acusação, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem que haver uma separação. É claro que, além de tudo, o Ministério Público ele está ali para a proteção do povo, mas naquele momento ele é ex-adverso. Não necessariamente todas as situações convém trazer uma culpa, uma condenação, melhor dizendo. Existem situações e situações dentro da audiência. Concordam? Ou não? Não tem problema. Mas é para você refletir. Então, eu acredito com todo respeito aqui que houve uma confusão na hora da interpretação e na hora aí da função do Ministério Público. O Ministério Público lida na função de acusação. Não é o tempo todo numa função de proteção do povo e representante do povo. Deu para entender? Então tem que analisar essas coisas. Olha aí, prosseguindo, rapidinho. O direito à igualdade das partes é substancial, não figurativa. Claro, eu até destaquei aí, com certeza. Concordo em gênero, número e grau. Agora, olha só. Isso é o Supremo Tribunal Federal, hein? Inclusive, a impossibilidade dos magistrados e dos membros do Ministério Público é assegurada pela Organização Legal das Carreiras. Óbvio, claro. Não precisa nem dizer isso, né? Se assim não fosse, poderia ocorrer o subjetivismo nos julgamentos e a mudança de locais segundo afetos e desafetos. De modo que, ao determinar os lugares, a lei evita essa possibilidade. Primeira coisa, né? Afetos e desafetos. Quase que cai numa psicanálise. E segundo, quando eles colocam aí, né? Se assim não fosse, poderia ocorrer um subjetivismo nos julgamentos. Mas será que não ocorre um subjetivismo nos julgamentos? Não estou falando da minha cabeça. Observa o que aconteceu, por exemplo, na Lava Jato e em outros julgamentos. É ou não é? Existe subjetivismo ou não existe? Existe solipsismos ou não existe? Existe idiosincrasias ou não existe? Existem significantes ou não existem? Entendeu? O negócio é um pouco mais a fundo. Por isso nós temos que analisar. Agora preste atenção nisso, ó. Eu bato muito nisso, né, em sala de aula. Isso aí é no Supremo. Além disso, a situação do parquê, o Ministério Público, né, pode conjugar simultânea ou alternadamente os papéis de parte processual de custos leses. Primeiro, não é custos leses, né, gente? É custos iuris. Não é que esteja errado. Custos leses, fiscal da lei, é uma nomenclatura mais ultrapassada. Hoje nós pensamos que o Ministério Público é custos iuris, fiscal do direito. É algo muito mais além do que uma lei propriamente dita. Então aí é um equívoco. Dada a singela circunstância de sua atribuição em defender o interesse público e a sociedade. Assim, olha aí, ó, não se pode afirmar que a proximidade física entre o integrante do Ministério Público e o magistrado, por si só, propicia algum tipo de influência ou comprometimento aos julgamentos. Será que não? Vou repetir, devagar. Assim, não se pode afirmar que a proximidade física entre o integrante do Ministério Público e o magistrado, por si só, propicia algum tipo de influência ou comprometimento aos julgamentos. Você que está me ouvindo aí, advogado, advogada. É verdade isso? Hã? Será que a proximidade não influencia ou não traria alguns solipsismos, alguns significantes, alguns subjetivismos na situação? Será? Então, pessoal, para nós fecharmos aqui o nosso vídeo, que já ficou muito longo, em nenhum momento nós estamos falando mal do Supremo Tribunal Federal, pelo contrário. Nós temos ministros lá da alta expertise e da mais alta intelectualidade, e nós estamos falando da maior
corte, da Suprema Corte Brasileira, do Supremo Tribunal Federal, que deve ser altamente respeitado. A nossa função aqui como profissionais do dia a dia, acadêmicos, escritores, os livros que eu escrevo, é nós criticarmos construtivamente e trazermos para o nosso dia a dia essa visão como, pelo menos, deveria ser. Vou te fazer novamente essa pergunta. Existe igualdade de partes dentro do jogo processual? Existe igualdade de partes entre acusação e defesa, seja ela pública ou privada? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com Deus e nunca se esqueça. Avante sempre.